tenho gente no topo do funil que me conhece, quente. Eu tenho gente que não me conhece, mas está no topo do funil. Existe topo, meio e fundo, quente e frio. Não são a mesma coisa. Eu posso vender para público quente, topo de funil, no meu perfil, uma isca? Posso. Ele já me conhece, ele compra uma isca. Eu posso vender um produto de frio para pessoas que já sabem, já estejam conscientes da solução? Posso. Não me conhece, mas eu posso. Eu posso vender para pessoas fundo de funil que não me conhecem? É aqui que mora a nossa metodologia. E aqui é o que eu chamo pote de ouro do marketing digital. Eu vender para público frio, fundo de funil. Qual é o público mais difícil de vender? Topo de funil, que são as pessoas que não querem saber da sua solução, elas não sabem de nada. Então você vai ter que convencer elas que elas querem ser gestor de tráfego. Você vai ter que convencer que elas querem migrar para o digital. Só que eu já tenho a galera, vou usar o exemplo de gestão de tráfego, por exemplo, que é público quente do Sobral, mas não me conhece. O Sobral converteu 2% no lançamento. As 98 pessoas que ele esquentou, eu tenho como converter ela no meu webinar toda semana. Por isso é um pote de ouro. Para todos os nossos concorrentes, eu posso atrair essa galera que já foi aquecida para um webinário de público frio. Escreva aí agora o seu maior bloqueio, então, todo mundo já sabe. Acredito, passei por essas mesas, mas depois eu vou falando com todo mundo, a gente vai ter outros exercícios. A gente acabou de fazer esse mapeamento ao vivo, então, a galera, o que eu percebi? Dessa mesa aqui, eu percebi que, principalmente, eles estão com uma taxa. Vou expor, mas aqui é isso, estamos para falar de fraquezas também, não só de case, já tudo certo, porque é isso que a gente vai mudar. Eles estão com uma taxa de retenção até o pitch de 13%. Foi isso que trouxe eles aqui. Se eu saio de uma taxa de retenção até o pitch de 13 para... Cadê? Quanto que eu botei aqui? Para não mentir. Presença de retenção 60, que é o que a gente consegue. Gente, ele triplica o faturamento, porque chega a 3 vezes mais pessoas no pitch. Então, no final do dia, com um ajuste, eu ganho 3 vezes mais. E aí, ele não tinha essa métrica na cara dele. Ele não sabia quanto ele estava convertendo. Ele puxou a métrica agora, porque eu pedi. Se a gente não sabe o que ajustar, a gente acha que tem que ajustar tudo. E é por isso que a gente escala tão bem toda a nossa estrutura aqui. Porque eu vou fazendo isso com cada um. E vamos fazer em vários outros momentos, tá? Da gente saber exatamente o que ajustar e quando ajustar. Então, o perfil A, né? Que foi o que a gente passou por aqui, trouxe algumas referências. Excelente em gerar leads, fraco em converter. Qual é o problema disso? Vamos lá. Se eu sei gerar lead, mas fraco em converter, no A, no perfil A, vocês sabem o que pode ser? Bota a tela, não sei se vai botar lá na lateral. O perfil A, o que a gente vai precisar? Vocês sabem? Tá fácil? Qualificar. Você está trazendo lead desqualificado. O problema disso, copy. Se o meu anúncio está convertendo, a minha página está convertendo, muita gente está entrando, mas ninguém compra, eu estou trazendo a pessoa errada. Então, volta lá no anúncio, e a gente vai falar disso. Cara, eu estou trazendo gente errada que não tem dinheiro. É aquela coisa, a típica copy que fala assim, mesmo que você esteja do absoluto zero.
Quem aqui já usou essa copy? Ah, porra. Sabia. Essa daqui é gabarita, todo mundo. Perfil B. Forte no pitch e ausência de isca. Aqui a gente poderia... Cara, o cara converte pra caramba no pitch, mas não tem isca. Eu poderia... Por que eu estou falando de isca? Se eu tiver isca... Gente, a gente está falando tudo para público frio, tá? Então esquece quem já conhece a gente. Forte no pitch, mas eu não tenho isca. Aí pitch, né? Pitch eu ainda vou botar aqui como... Vou botar aqui como grana. A isca, quando eu pulo, aquece a audiência. A minha isca é geração de conteúdo. Só que ele é pago. Eu pago. Eu sei que quem entra na minha isca, converte 30% a mais no pitch. Simples assim, Brasil. Quem passa pela isca converte 30% a mais no meu webinar. Essa isca não é a isca tradicional, a gente vai falar exatamente disso, beleza? Passadora. 78% dos especialistas têm o mesmo gargalo há mais de um ano. Foi o que a gente acabou de vivenciar aqui. Então, fica um ano tentando ajustar, qualificar, mas o maior risco é não saber aonde está o problema. E se a gente não sabe onde está o problema está com a gente. Aí eu falo, meu produto não é bom, eu não vendo, eu vou ter que mudar a oferta, ter que mudar o produto, vou sair do digital. Mas não é isso. Não é isso que acontece. Então, aqui a gente precisa ter clareza de, cara, eu estou trazendo gente qualificada, não estou trazendo gente qualificada. Deixa eu voltar lá. Gero lead pra caramba. Eita. Isso daqui, gente, é um desafio, essa TV. Às vezes eu escrevo em hebraico, não sei se vocês já perceberam. Gero lead, mas não vendo. Cara, primeira coisa, o problema sou eu. Pô, tem muita gente entrando na minha live, meu conteúdo não tá bom, meu pitch não tá bom, eu não estou conseguindo converter, que loucura isso. Mas não é bem assim. Se você souber que o seu anúncio poderia ter sido melhor, ter sido mais bem qualificado, ter sido para a pessoa certa e não ter isso de, comece do início. Por exemplo, estava vendendo uma mentoria para médico. Ele começou, e quando ele entrou, ele estava fazendo um anúncio assim, mesmo que você esteja, como é que é? Lote a sua agenda, saiba como lotar a sua agenda e ser um médico de destaque com protocolos premium. O que aconteceu? Ele queria vender uma mentoria de 60 mil. No webinar, gravado. Eu falei assim, pô, dá para vender. E aí o primeiro webinar não foi. Primeiro webinar que ele já tinha feito ao vivo não estava vendendo. Eu falei, cara, tá tudo errado, a gente precisa ajustar. Qual é o médico? Aí a gente vai lá na questão de lead. Lead barato para médico. Pô, lotar consultório. Mas eu não converto, não vendo. Porque eu estou chamando gente que não tem nem agenda lotada. Se o médico não tem agenda lotada, qual é a chance dele converter em uma mentoria de 60 mil? O que você falou aí, Matheus? Nenhuma. Exatamente. Tá? Então, pode passar para o slide. O maior risco é você achar que não é com você, o que é com você, e a gente tenta assim. O que eu tentei, o que eu não tentei, o que eu evitei enfrentar, que a gente acabou de ver aqui. Eu tentei melhorar a copy?
eu não tentei ajustar nada, estou tentando brincar com a sorte. O que eu evitei de enfrentar, de questão de analisar produto, de ver presença, é interessante a gente trazer isso para a gente pensar, porque na próxima palestra a gente já vai entrar nisso. Como atrair lead qualificado, como a gente gerar essa demanda, como trazer gente que paga para as nossas lives sendo 100% frio. Beleza? O que eu quero com vocês agora? Vamos compartilhar um insight que teve dessa palestra, de insights de, microfones. Aonde está o gargalo? Aonde está? Pô, será que eu estou gerando lead e não estou vendendo? Será que é a copy? Alguém tem um insight para compartilhar? Vamos rodar dessa mesa. Daqui eu já conversei. Desse lado de cá. Quem quer compartilhar algum insight que teve? Presença, alguma coisa? O meu, na verdade, é que nem a gente deu uma olhada aqui, eu acredito que a retenção da galera até o final do pitch e da apresentação, ela está sendo um impeditivo aí de aumentar o faturamento. Eu estou com uma presença boa na live, né, pelas métricas que a gente mostrou ali, mas não consigo reter essa pessoa até o final. Então isso aí eu acho que está acabando com o resultado meu. Show, perfeito, muito bom. Para essa mesa aqui da frente, um insight. Acho que o principal foi começar a olhar para o que você desenhou ali, né? Meio que um funil. Olhar todas as etapas. Porque às vezes a gente, poxa, aqui tá baixo, olha só isso daqui, mas a gente não olha o seguinte, né? Porque não adianta aumentar a presença, mas, poxa, o pessoal durante o pitch não vai aparecer. Então ter essa visão mais macro deu uma visão geral. Sabe? Poxa, não é só isso daqui, não é só um ajuste. Um só faz diferença, mas não é um só. É isso, é um conjunto para a gente analisar o passo a passo do que o resultado vai vir no final é consequência de várias etapas, né? E quando eu trago isso na horizontal, é isso, é cada etapa. Se eu trouxer lead, né, não qualificado, vai prejudicar o último tópico. Então eu preciso trazer lead qualificado, ter uma isca para engajar, para aumentar a retenção. Então são esses detalhes. Perfeito. Mesinha dali do canto. Eu identifiquei que eu preciso criar uma isca para aumentar a presença no webinar. Show. E isso também, a isca, o que é o mais importante, como a gente vai falar, é trazer pessoas qualificadas. A isca, ela não é só... A isca é paga, eu não faço isca gratuita, e essa isca já é responsável por filtrar o lead que entra. Tá? Então, não é só criar uma isca, é uma isca que filtre, que traga a próxima etapa, leads qualificados frios. Sim, a isca paga e o evento também paga. O evento pago é opcional. Eu vou falar quais nichos funcionam e quais que não, pelo menos o que a gente está validando aqui até agora. Show? Beleza. Essa mesinha ali, um insight. Opa, bom dia, tudo Bom certo? Bom dia, tudo jóia. Bom, acho que a nossa presença é muito boa, a gente consegue manter uma média de 38% e a retenção também é muito boa, 78% de retenção. Então a apresentação, o conteúdo está bom, mas a qualidade do lead às vezes peca. Então essa questão da isca foi o diferencial que acho que a gente vai implementar agora e vai mudar o jogo realmente. Show. Então excelente. E a isca, como mais uma vez, a isca ela contribui muito como um filtro muito forte de lead qualificado entrando e geração de conteúdo. Eu posso gerar conteúdo ao vivo, eu posso fazer reels, mas eu tenho uma isca vendendo. A isca, eu já vou conhecer o especialista, vou conhecer a área de alunos, a pessoa já vai abrir a carteira. E com isso também aumenta a presença, né? Perfeito, exatamente. E a nossa presença está uma média legal, mas lógico a gente quer aumentar, né? Então, com isso também aumenta. Perfeito, excelente, essa é a ideia. Presença, a gente, desde que eu comecei a rodar, eu acordo e durmo pensando como aumentar a presença do webinar. Porque se eu coloco mais gente, eu converto mais. Então, a gente faz os funis que eu vou passar, funil de ManyChat, funil de SMS, funil de e-mail, que a gente parou, funil de ligação, todas as etapas possíveis e inimagináveis para botar mais pessoas dentro da sala vai fazer diferença. Tá? Presença e retenção é igual a conversão. Isso é um fato. Beleza?
Troca em grupo, acho que o gargalo é sempre diferente, porque a gente acabou de falar isso. E vamos colocar aí como meta para a gente começar a atacar nos próximos 30 dias. É um evento de implementação. A gente tem a ideia de sair daqui com um plano. Então, aumentar a retenção, vocês aumentarem a taxa de presença ainda mais. O que teve o bingo ali, ter muito trabalho nos próximos 30 dias, né? Implementar só isso tudo. E, enfim, já coloca aí, escreve no caderninho, porque a gente tem todo um conteúdo que a gente vai precisar dessas respostas, beleza? Então, hoje, se você resolvesse hoje o problema de... Qual foi o seu problema? Da isca. Se você já tivesse uma isca trazendo mais gente qualificada, o que você acredita que em 90 dias já mudaria no seu negócio? Presença no evento Uhum. e clientes prontos para adquirir o produto. Perfeito. E 90 dias você acha que vai aumentar o faturamento se você implementar isso? Sim, com certeza. Show de bola. Essa mesa aqui tem trabalho para fazer. Se você triplicasse a presença, a taxa de retenção no seu webinar, o que mudaria no seu negócio, no seu caixa em 90 dias? Vou falar que o ROAS já tá um ROAS considerável, já tá bom. Mas, cara... Se triplicar... Ih, nossa senhora! ROAS está em quanto, mais ou menos? Em média... O primeiro mascara um pouco, porque o primeiro foi para público quente, né? Então, a gente teve um ROAS absurdo, né? Investiu... R$1.200, voltou 46 mil. Então, ele destoou um pouco. Mas o ROAS nosso está dando na faixa de 6, 7. Então, se triplicar isso em 90 Deus que me livre, eu aposento. Muito bom, excelente. Bom, então anotem aí. Em 90 dias vai estar isso tudo rodando. O que mudaria no meu negócio? Por exemplo, a gente tem... Quando eu faço essa pergunta... O lado do especialista eu vou ter mais tempo para minha família, eu vou ter mais tempo de me cuidar, eu não vou ter burnout, eu vou cuidar de mim. E o lado do business, lógico, de faturar mais fácil, não depender de live, ter um sistema mais fácil implementado. Então, o ganho potencial é isso aqui. Número de leads, porcentagem de conversão que a gente vai ajustar e o ticket médio para cada etapa disso. Então, a projeção que a gente está fazendo se a gente aumenta a quantidade de leads, seja na boca do funil, vamos lá. Eita. Vamos lá. Número de leads. Depois, conversão ajustada. E, na sequência, ticket médio. Uma coisa que está proibida é a gente pensar que o webinar vem de ticket baixo. Tá? Se eu trago o número de leads qualificados, se depois eu ajusto a minha taxa de conversão, porque eu preciso de, tá batendo 5, os anúncios estão trazendo leads qualificados, os leads estão chegando pronto para compra, mesmo frio, eu consigo aumentar o ticket médio. E é esse o fluxo que a gente vai começar a desenhar a partir de agora. Quando a gente segue... Amanhã, principalmente, a gente vai mostrar como transformar isso tudo em caixa semanal, mas quem consegue aplicar essa transformação é o que a gente analisa de fato que está fazendo o negócio aprimorar. Vou pegar um depoimento rápido da NEM, ele vai falar com isso com calma, mas Matoso, traz o microfone aqui para a gente. Matoso passou muito por essa etapa de métrica. Calma que você vai contar toda a história depois. Mas, só de ter essas métricas ajustadas, o que você
o que você sentiu de diferença no seu negócio quando a gente começou a aplicar? Não, quando nós começamos, eu não tinha o... Só tinha estresse. Nós não fazíamos o debriefing semanal, né, com a Aham. planilha de KPIs. Né? Depois que nós começamos a olhar para as KPIs, e tinha um ROI bom, tinha um ROI de 2 e pouco. Já tinha feito mais, sei lá, porque aí as pessoas falam assim, não tinha KPI, não seguia a planilha de KPI. Mas nós tínhamos quase 2.000 vendas sem fazer a planilha, só trabalhando. Depois que nós começamos a rodar a planilha, nós ajustamos. Então, hoje a gente faz muito mais com muito menos, está mais tranquilo, e nós aumentamos nosso ROI significativamente também. E um ponto importante às vezes a pessoa pensa que o webinar ele é venda semanal, mas ano passado, na Black Friday, usando os leads do webinar, nós fizemos mais de R$800 mil sem um puto de tráfego. Só com uma oferta muito foda, e isso nos trouxe aí um faturamento que foi incrível. Muito bom. Vai falar mais depois disso, mas a parte de auditoria, você acha que mudou o seu negócio? Não, rodar o webinar sem auditoria, esquece. Tem que ter, que muito na cabeça assim que você faz debriefing para lançamento. Mas aí a pessoa vai para o webinar e fala assim, então agora eu estou no outro modelo, não tem que fazer debriefing. Não, tem que olhar as planilhas. Perfeito. Nós olhamos planilhas toda segunda-feira e toda sexta-feira nós olhamos as planilhas e miramos por lá. Por exemplo, um erro nosso é não ter isca. Eu já entendi aqui o game que sem isca a gente não vai alcançar o que a gente quer chegar. Bom, e exatamente isso, assim, quando a gente sabe aonde está o calo, é que a gente consegue ajustar. Então você já sabe o ponto fraco, amanhã eu te mostro como transformar isso em produto. Mas vamos para a próxima aula. Para quem não aceita mais ficar parado, pode colocar aí a minha próxima palestra, que agora sim, vamos começar a sair de teoria, vamos ver na prática. Todo mundo entendeu essa parte? Ficou alguma dúvida? De sequência, de lead caindo e tudo mais? Para a gente começar a faturar e trazer essas pessoas qualificadas, eu preciso mexer no coração da oferta. Eu preciso saber quem eu coloco dentro do meu webinar. Eu preciso saber como que eu atraio as pessoas certas. Então, agora, essa é uma das minhas palestras que tem feito mais sucesso, no sentido de, caramba, eu nunca tinha visto isso, como eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, por que 99% das ofertas para público frio não convertem? Podemos começar? Sim, só ele falou. Um sim, galera! Bora lá, galera. 1, 2, 3 e... Sim! Porra, agora sim, galera. Vamos lá. O problema, a gente tenta vender, geralmente, e público quente, que já sabe quem é a gente, sabe que a gente está no Instagram, sabe do nosso produto, sabe da nossa oferta, perfeito. Mas quem não sabe, a gente vai mudar muita coisa. Deixa eu tirar um pouco essa caneta da minha mão. A minha promessa para público quente saiba como converter toda semana com lives gravadas e plugar o seu sistema de webinar. Para público frio, a minha promessa, saiba como transformar 1h30 de live gravada em 12 meses de faturamento. A pessoa não sabe o que é webinar. A pessoa não sabe o que é uma live automática. Mas ela sabe como que eu transformo 1h30 de live gravada em 12 meses de faturamento. Então, eu tenho todo um sistema para público frio, eu tenho uma promessa e um funil para público quente. Primeira dica, anotem isso, não misturem esses funis. As métricas são totalmente diferentes. O meu custo por lead é diferente no frio do que é diferente de tráfego. A minha página de venda é diferente do frio do que é do quente. Se você divide, é totalmente diferente as métricas. E o que mais acontece? Vou misturar isso daqui. Não tem problema não, vou botar isso daqui, vai dar tudo certo.
E aí, por que que essa promessa trava todo o funil? Vou usar uma copy comum. Eu vou fazer uma promessa central e curva de conversão de fato muito ruim. Então, a copy, se eu falo, em vez de eu falar médico, você que tem consultório, você que já tem secretária e agora quer dar o próximo passo para organizar a sua clínica e vender mais procedimentos, o que eu falei? O cara tem secretária, o cara tem clínica, o cara ele já quer ir para a parte de gestão. Então, não adianta a gente vir aqui, eu copiar um funil de lives semanais para vocês, se vocês não entendem esse bastidor. E eu vou falar, meu time também vai trazer isso, de como a gente converte público frio também. O novo jogo é promessa central para público frio. Não é um lead qualquer. A gente vai precisar falar sobre ele nos sintomas. A gente vai precisar conhecer ele como nem ele conhece. Tá? Então, primeiro, já anota, a gente vai começar agora a falar de sintomas. Como a gente encontra, a partir de agora, o lead qualificado. É o que eu desenho, vou até fazer esse desenho aqui de novo, porque essa palestra é nova, que é o que eu sempre falava de... Vou escolher o verde. Opa. Ah, tá, porque é o outro lado. Aqui. Todo mundo acha, já antecipando, aqui eu vou botar público. Vou botar topo. Todo mundo já sabe disso, mas é diferente, tá, gente? Presta atenção. Vai ser coisa nova. Meio e fundo. E aí, na mesma ideia, eu tenho o frio. Opa. Eu tenho aqui o frio. O frio. Do outro lado, eu tenho quente. Em todo o meu funil. Se liga nessa sacada. Isso aqui é o mais importante. Isso vai fazer vocês aumentarem a conversão a partir de amanhã. Tá? Eu tenho gente no topo do funil que me conhece. Quente. Eu tenho gente que não me conhece, mas está no topo do funil. Existe topo, meio e fundo, quente e frio. Não são a mesma coisa. Eu posso vender para público quente, topo de funil, no meu perfil, uma isca? Posso. Ele já me conhece, ele compra uma isca. Eu posso vender um produto de frio para pessoas que já sabem, já estejam conscientes da solução? Posso. Não me conhece, mas eu posso. Eu posso vender para pessoas... Vou continuar desse lado aqui, eu quero usar esse exemplo. Fundo de funil que não me conhecem? Sim. É aqui que mora a nossa metodologia. E aqui é o que eu chamo... Vou fazer um desenho aqui, hein? Como se fosse... Ah, não, é do outro lado, porra. Poxa. Aqui. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O pote de ouro do marketing digital. Eu vender para público frio fundo de funil. Qual é o público mais difícil de vender? Topo de funil. Se eu quiser vender para frio, topo de funil, cara, não vai ter web, né? Vai ter, mas assim, mais difícil.
mas que vai dificultar muito a minha vida. Que são as pessoas que não querem saber da sua solução, elas não sabem de nada. Então você vai ter que convencer elas que elas querem ser gestor de tráfego. Você vai ter que convencer que elas querem migrar para o digital. Só que eu já tenho a galera, vou usar o exemplo de gestão de tráfego, por exemplo, que é público quente do Sobral, mas não me conhece. O Sobral converteu 2% no lançamento. As 98 pessoas que ele esquentou, eu tenho como converter ela no meu webinar toda semana. Por isso é um pote de ouro. Para todos os nossos concorrentes, eu posso atrair essa galera que já foi aquecida para um webinário de público frio, para uma live semanal gravada para público frio. Show? Fez sentido? Então, a ideia não é eu trabalhar lá em cima, quase sem ter alcançar, mas... a ideia aqui não é vender nenhum produto. Opa! A ideia não é vender nenhum produto para público frio, topo de funil. A gente vai mirar 100% neste evento, 100% nesse evento, fundo de funil, público frio. Beleza? Podemos começar esse conteúdo? Então, beleza. Então, simbora. Já haviam pensado sobre isso? Ou alguém... É novidade? Novidade? Levanta a mão aí quem é novidade. Muito bom, gente. É isso. Falei que essa é novidade? E aí, aqui que a gente começa, tá? Não vai ser só um funil de webinário, não vai ser só eu mostrar qual é a minha página, qual é o meu anúncio, se vocês não souberem como construir isso com qualidade. Então, vamos lá. Não é copy legal, é copy construída sobre verdade do desejo profundo do seu ICP. Pensa no seu ICP. E aí, quando eu falo de ICP, vamos alinhar uma parada muito importante aqui agora. O ICP, ele é o seu cliente ideal que paga. Cliente ideal que tem grana, que é a galera que converte. Tem aí, todo mundo pensa, o meu ICP vai ser médicos. Mas qual é o médico? É o médico com clínica? É o médico que está começando? Então, eu faço essa pergunta na mentoria e poucos sabem. Brian, eu tenho aqui, Joana, tem 2 filhos, pode ser recém-separada, não viaja. Cara, isso não é cliente ideal. Cliente ideal é quem mais paga as suas ofertas de maior ticket. Desenha aí. Qual é a pessoa hoje que mais paga lá no final? A gente precisa encontrar essa pessoa. Priscila tá craque. Priscila, fala disso. Fala disso, Priscila. Pelo amor de Deus. A Priscila, em um mês, ela descobriu isso e mudou a vida dela. Fala aí, Priscila. Sim, eu atacava só as sardinhas, né? A gente vai falar do termo sardinha. Do zero, né? Sempre usei nos meus criativos começar do zero. Na nossa primeira reunião individual, você me falou sobre isso. Eu comecei a falar e você fazia assim com a cabeça. Eu falei, meu Deus, tá tudo errado. E agora a gente tá reestruturando. Eu estava conversando com o Diego agora, né? Que a gente acha que ainda tem outros níveis ali, que a gente ainda não tá no fundo do funil, acredita? Uhum. E já estamos vendendo. Colocamos a música para rodar, sem o Já webinário, já vendemos, né, a mentoria, mas a gente acredita ainda que a gente tá no meio do funil, acredita? Muito bom. Dá para melhorar isso aí. A Priscila, ela entrou há pouquíssimo tempo, né, Pri? Ela já implementou a primeira etapa, que é a de isca, já está trazendo
leads qualificados, ICP, que ela mudou completamente, e do funil de isca, ela já está vendendo mentoria direto. Né, Pri? E é isso. Então, mas foi engraçado, é isso, né? Você não tinha clareza do seu ICP, é isso que eu queria falar. De quem é que compra, Exato. né? Exato. E isso foi uma grande diferença que mudou o teu negócio. Faz muita diferença. Show. Então, seguinte, como identificar o público frio qualificado? É quem já tem a dor, mas ainda não viu a sua solução. Qual é a dor principal da persona de vocês? Por exemplo, para minha, cara, o cara tá cansado de fazer live, tá cansado de fazer, de perder tempo com a família. Tá cansado, não aguenta mais live ao vivo. Cara, tá cansado da gente... Tá cansado de fazer live, de participar de evento presencial, tá cansado de tudo, ele quer vender agora, ele quer parar de fazer funil, então ele quer algo gravado, ele quer parar de depender tanto da operação. Pensem aí, qual é o cara que mais converte para vocês? Então, anota aí, mas é a pessoa que compra, gente, tá? E 3 sinais. Qual é a renda mínima que você busca? A frustração, principalmente, com outros métodos, é uma coisa que a gente vai falar. Então, todo lead, gente, hoje é o lead cansado. Todo mundo tem hoje, de todos os nichos, leads cansados. Para carioca ficou difícil. Então, hoje... Qual é a renda mínima de quem fecha a sua mentoria? Qual é a renda, o que está vivendo? Tem filho, não tem? Mas sai dessa persona chata. Tá? A partir de agora, a gente vai começar a falar o que a Priscila já deu um spoiler. O que é, Priscila? De persona? A boa e a ruim? A baleia e a sardinha? Muito bem, isso daí. Vamos começar falando disso agora. Isca não, vamos falar de sardinha. Sardinha e baleia. Anota no caderno aí, tá? Anota no caderno isso, porque é importante da gente sair com esse contraponto. Isso foi o que fez a Pri, por exemplo, mudar o negócio dela. E todo mundo que está dentro do programa. Mas eu tenho que usar alguém de exemplo. Vou falar Priscila. Porque o seu foi muito rápido, né, Pri? Foi só essa pegada. Então, hoje, quando a gente está falando de sardinha, quem é que entra no funil, tá aqui. Parece aquele programa do Silvio Santos. Que tá, quem vai para lá? Vou trazer todo mundo para cá pro palco. Quem é sardinha? Vem para cá. Quem é baleia? Já volta aqui. O time comercial já tira a foto. Se puder, gente. Ó, baleia, todo mundo para cá, tá bom? Mas as sardinhas, elas podem migrar. Vamos fazendo isso. Seguinte, para o nicho de vocês. A sardinha é aquela... Quando eu trabalhei em loja, aí vinha, a gente encaroçava. Aquele cliente falava, vou dar uma olhadinha. É o caroço, entendeu? Trabalhava na Hering. E aí, sardinha. Era aquele cara que vinha, olhava, não comprava nada. Quer o cartão da loja? Não tenho. Deixa eu dar uma olhada, ver se dá aí. O CPF também não passava. Ou seja, muito sardinha. E aí tem o baleia. O baleia, ele quer essa solução, ele está disposto a comprar. Ele quer muito essa solução. Ele está com dinheiro, ele está com pressa, ele está com esses sintomas, essas dores. E aí tem um detalhe que o que a gente fala para essa pessoa e o que a gente fala só para essa pessoa.
O que acontece é... Vou pegar aqui, ó. Obrigado. O que acontece é... Não. Tá. O que acontece é que vocês fazem anúncio para essa parte aqui, ó. Vocês não estão definindo quem é a sardinha que você quer tirar e quem é a baleia que você quer tirar. Como eu faço isso? Com uma copy qualificada. A sardinha, ela não sabe a dor de ter um consultório com 3 secretárias que não respondem o WhatsApp, não fecham consultas e protocolos e não fazem follow-up. A baleia sabe. A baleia tem 3 secretárias. Ele sabe o problema que ele está passando com 3 secretárias que ainda tem muito no-show, que não marca presença, que não confirma. Se eu falo médico, quer saber como aumentar suas vendas, faturar mais? Eu estou aqui no meio. Pode entrar sardinha, pode entrar baleia. Faz sentido? Então, tenho certeza, se eu for fazer igual o SBT lá, fica de um lado e para o outro, vai ficar todo mundo aqui no meio. Porque, geralmente, todo mundo chega com promessa exatamente no meio. A partir de agora, o que vai mudar é a gente falar com baleia. Então, anota para mim, eu vou pedir alguns exemplos. O que somente a baleia tem no seu negócio que a sardinha não vai entender? 3 sinais. Bota 3 sinais da sardinha, 3 sinais da baleia. Pelo menos 3. Beleza? Galera, então é o seguinte. Conseguiram anotar? Deu certo? Olha a fofoquinha aí. Esse cara aí gosta de ficar falando, gosta de ficar trocando ideia. Vai sair daí com outro mastermind. Seguinte. Vi algumas dificuldades, não sabendo desenhar muito bem. Então, vamos lá. A minha sardinha. Eu preciso que a pessoa tenha produto. Tenha um produto rodando. Se eu falo da baleia, a sardinha ela não vai entender nada que eu fale sobre produto, porque ela não tem. Então, eu vou botar aqui, não tem. Calma aí. Vou botar sem produto. Se eu falo com a baleia, eu falo, você quer escalar o seu produto? Quer escalar? Quer vender sem live? Se eu falo isso, quem não tem produto já não entende o meu criativo. Certo? Se eu falo, médico, sua secretária, sem secretária. Porque ele não tem nenhum consultório. Curso de vendas para secretárias de médico. É isso que a gente vai mudar. Se a gente fala assim, médico, saiba como vender mais. Médico, se a sua secretária não está conseguindo dar conta da demanda, saiba como você consegue expandir isso plugando uma IA. Baleia. Aí eu venho aqui, aí o sardinha. Cara, a sardinha não vai querer comprar essa IA para a secretária vender mais e confirmar agendamento. Porque ele não tem nem consultório. Beleza? Então, essas promessas contribuem muito para a gente conseguir vender tickets cada vez mais altos no webinário. Pode voltar à apresentação. Aprenda a advogar e se tornar o melhor da região. Legal. Todo médico, todo advogado quer fazer isso. Mas como advogados dobraram honorários investindo
o método validado por mais de 10 mil investidores que nunca mais perderam dinheiro em operações de day trade... Ah, não, calma aí, estou lendo o slide anterior. Aprenda a advogar e se tornar o melhor advogado da região. Como advogados dobraram honorários e atraem clientes recorrentes sem depender de indicações usando o marketing invisível. Isso daqui pode pegar qualquer nível de advogado. Aqui eu estou pegando o médico que já sabe que ele depende de indicação. Ele já está batendo cabeça, já tem lista de contato, já tem tudo. Tá? Segundo, invista com segurança. Aqui, aí, investidores. Vai trazer um bando de gente que, cara, investir com segurança, não sei se eu quero investir com segurança. Mas vou entrar lá para ver o que é isso. O método validado por mais de 10 mil investidores que nunca mais perderam dinheiro em operações de day trades usando alavancagens controladas. Minha maior experiência dentro do mercado de estratégia foi no mercado financeiro. E no mercado financeiro, a gente precisa trazer muitas dessas novidades, esses detalhes, essas curiosidades de, por exemplo, para um day trade mais avançado. Day trade básico, ele não sabe o que é uma alavancagem controlada. Então, existem termos que só a baleia vai entender. E eu vou falar muito de baleia. Descubra sua nova carreira para faturar 40 mil. Como executivos frustrados triplicaram salários mudando de área sem arriscar a estabilidade em 12 semanas. Pode ser um produto de transição de carreira, mas eu já estou falando aqui que eu quero executivos frustrados, porque é isso que vai movimentar ele fazer uma transição de carreira, mas ele não quer arriscar. Super baleia. Faz sentido, galera? Faz? Por que promessas vazias afastam os qualificados? As frases genéricas de por mais que você esteja começando do absoluto zero, né, não vai trazer nada. O que eu preciso para vender para um público quente, qualificado, é isso aqui, ó. Filtro. A minha promessa, os meus criativos, tudo filtra. Se eu não filtro, entra quem quiser. E público frio é exatamente isso. Eu preciso de pessoas ultra qualificadas. Lembra do desenho aqui, ó? Posso voltar isso aqui? Opa. Lembra do desenho? Eu quero pessoas aqui, frio, qualificado. Aqui eu preciso do filtro para isso dar certo. Beleza? E isso começa no anúncio, galera. O anúncio precisa trazer essas pessoas qualificadas. Se eu falo com quente, pô, o quente é moleza. O quente aqui, só felicidade. O cara já sabe, beleza? Pode voltar para o slide. Então, framework, promessa central para o público frio. Como o meu ICP, meu cliente ideal, como lançadores exaustos atingiram 100 mil por semana sem precisar fazer ao vivo, mesmo... Deixa eu ver aqui, está muito longe. Anotem aí essa frase também, porque eu quero saber se vocês conseguem escrever. Como lançadores atingiram resultados sem precisar fazer ao vivo, mesmo vendendo todo mês em 30 dias. Então, eu vou botar qual resultado ele vai ter, mesmo com a maior objeção, ou uma que é mais fácil para vocês fazerem, que é o seguinte. Essa daqui a gente já leva mais para a web, né? Mas, vamos fazer o seguinte. Vai, TV. Como
sem vamos ver quem sabe. Maior desejo. Vou simplificar aquela ali. Que é exatamente a mesma coisa, mas a gente vai botar mais informação. Sem o maior medo da baleia. Beleza? Eu queria aprender a desenhar uma baleia para botar aqui da próxima vez. Baleia. Essa promessa tem que excluir as sardinhas. Conseguem fazer? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vários insights. Vi que ainda a gente precisa falar mais sobre isso, e nós vamos, tá? Prometer é fácil, mas quando a gente faz isso, prometer errado é matar o ticket alto. E é isso aqui, isso que a gente está fazendo agora, é o que vai fazer a diferença entre quem fatura, vai vender um produto de 10 mil ou vai vender um produto de 100 mil. A gente acabou ali, agora eu falei com esse lado ali. Já tivemos insights ali, se forem aplicados amanhã, no anúncio, já vai trazer pessoas capazes e que conseguem pagar tickets muito mais altos. Tá? Então, essa é a ideia. Voltando para os exemplos. Tá, pode voltar aqui para os slides. Por favor. Então, prometer fácil é matar ticket alto qualificado. E é isso que separa quem fatura 100 mil e 10 mil por mês ou por semana. A sua promessa precisa ser atraente só para a pessoa que sabe que é o momento da sua oferta, que você vai entregar, que você vai vender, e que é a promessa também que vai atrair a pessoa certa, que não vai ficar, como a gente dizia, e ficar encaroçando. Só entra aquele lead lá com um monte de tag no Active Campaign que nunca converteu. Então, antes, aumente seu faturamento do consultório. Depois, como médicos faturam 50 mil por mês, mesmo sem seguidores, sem investir pesado em marketing, como funil invisível. Aqui, eu posso falar para pessoas mais topo de funil, mas elas são ambiciosas aqui. Elas querem fazer isso. Como médicos faturam 50 mil, mesmo sem seguidores, vou atrair uma base de mais gente para esse webinário, vou vender um produto aqui de 997, vou gerar esse resultado. E aí sim, aí eu vou saber que essa pessoa ela é ambiciosa. Isso daqui não é uma promessa básica. Ela quer ganhar 50 mil. Ela está disposta. Agora ela não consegue investir pesado. Então eu tiro esse medo. Porque automaticamente, crença, para o cara faturar 50 mil, tem que fazer um investimento pesado. Só celebridade, com 50 mil seguidores, 100 mil seguidores. Se eu mudo isso, já acabou. Então, promessa central. Copy de captação, diagnóstico e oferta. Então, promessa. Qual é a sua promessa principal? Qual é levar do ponto A ao ponto B? E assim eu tenho um detalhe aqui. Tem que passar um pouco mais rápido. Tirou foto aí? Opa. Eita. Foi? Essa daqui? Como dentistas lotaram a agenda em 30 dias, sem clínicas, em shoppings e sem desconto. Porque promessa central não pode ser sexy, ela tem que ser precisa. Vem todo mundo prometendo como ganhar 30 a 50 mil. Cara, vai trazer só gente desqualificada. Não é essa a ideia. A gente precisa ter uma oferta cirúrgica. Bastidor, o que mudou nas promessas de 2024 para 2025? Exemplo, tenha uma copy de inteligência artificial ou copy de venda de automação.
Muita gente está falando de inteligência artificial, mas como você vende com automação de dentista, a gente está falando para personal. Saiba como ter um treino para você ter mais autonomia nos seus treinos, no seu dia a dia, usando o IA. E não de tome essa inteligência artificial, sabe? Não basta querer todo mundo, precisa expulsar o lead errado. Essa é a nossa missão. Eu não posso ter o lead errado. Eu estou pagando por esse cara. Esse cara vai ser tempo que o meu comercial vai ficar gastando tempo. Vai ser lead que eu fico pagando dentro da cliente. Isso só vai dar problema. Então, por que eu já não expulso? E a gente vai falar de formulário e tudo mais. Então, escreva a sua promessa central. Já fez aí? De como, sem o maior medo? Todo mundo já escreveu isso? Show? Compartilhem aí. A gente não vai ter tempo como com o horário do almoço, estou passando mais para usado, mas a gente compartilha isso em breve. Antes, mais cliente para o seu salão. Como manicures faturam o dobro, lotando a agenda só com Instagram e indicação, sem desconto nem promoção. Isso daqui, quem trabalha com o mercado de beleza aqui? Eu achei muito engraçado que tem muita gente de lash design, nail design, todos esses cursos, e são cursos muito bons para venda, né? E de entrega também. Mas elas falavam assim, o meu Instagram está bloqueado, apareceu na pesquisa. A Alecrim Dourado, ela acha que Mark Zuckerberg foi lá no Instagram dela e falou, isso aqui não vai captar cliente, não. Ela acha que ela está certa. O Mark, o Facebook e o Instagram falou assim, nesse perfil aqui, separa e joga lá para o outro lado. Então, e elas querem se livrar disso. Desconto e promoção. Porque elas acham que toda semana precisa fazer promoção, porque só assim elas vendem. E não, aqui a gente está falando dela vender através do Instagram. Então, o que faltou, o que sobrou da sua oferta aí e como você está filtrando a partir de agora. Na volta do almoço a gente vai falar bastante disso, mas qual é o filtro que a gente precisa ter nos anúncios para expulsar o lead errado? É um papo muito doido, né? Mas é isso. Se a gente está falando com todo mundo, a gente não está falando com ninguém. É um conteúdo muito novo, estou vendo a cara de todo mundo assim, mas é isso. É novo, podem estar confuso, a gente vai ter o papo, vai ter momentos de tirar essa dúvida, mas eu preciso que vocês anotem no caderno, porque eu vou revisar com vocês, com todo mundo, tá? Checklist para público frio. Vamos lá. Para não errar, ele tem um resultado específico que você está levando? Qual é a objeção raiz dessa galera? Não tenho dinheiro? Não é. Porque se você está trazendo baleia que não tenha dinheiro, já não é baleia. Qual é a objeção, então? É tempo? Eu não sei, eu não tenho time suficiente. Por exemplo, para mim cara, estou rodando um lançamento, não sei se eu vou ter tempo. Cara, mas você precisa de pouquíssimas pessoas, ainda mais do que a gente vai lançar amanhã, você quase não vai precisar de time para rodar a nossa metodologia. Então, a gente vai quebrando todas as crenças. E mostra quem não serve. Sua promessa, sua página de venda precisa mostrar para quem não serve. Beleza? Essa promessa não é para iniciante. Aqui não é para quem não tem produto validado, ou não tem nem ideia. A gente precisa deixar isso tudo claro. Microdecisões. Você escolheria a sua própria promessa se você estivesse rodando o feed? A sua especialista, você especialista, escolheria a sua própria promessa? Se você visse lá, como ganhar de 50 a 100 mil reais com marketing digital em 30 dias. Galera, a gente já caiu nisso em algum momento na vida.
né? É igual aquela promessa, tenha liberdade geográfica. Se ninguém me avisou, eu não aviso também, né? Agora eu posso avisar porque é web, né, bababá. Mas quando eu entrei no marketing digital, era liberdade geográfica de trabalhar da onde eu quisesse. Liberdade de tempo, quantas horas eu poderia, quanto eu aguentava, né? Mas se ninguém me avisou lá no início, eu também sigo. Cases de mentorado cases de mentorado já validados que a gente conseguiu aqui. Ganhe dinheiro em casa. Cara, tem muita gente que faz isso. Como professores ganharam de 7 mil por mês usando só o WhatsApp e 2 horas por dia, sem deixar de ser CLT. Isso daqui a gente está levando para um BDLR, para SDR, 2 horas por dia em projetos ali. Então, a gente já fala o canal e quanto tempo que a pessoa vai ser. Se a pessoa só entra, ganha dinheiro em casa, eu vou atrair todo mundo que quer ganhar dinheiro no digital, beleza? Amanhã a gente vai destravar esse restante do funil, mas quem já sentiu que ficou mais claro? Baleia e sardinha. Deu uma clareada? Show? Então, não se trata de vender para todos, mas aqui a gente vai descobrir, a gente vai esmiuçar ainda mais isso para vender para a pessoa certa, no tempo certo e com o texto certo. Foi assim que a gente levou vários webinários a venderem 50 mil, 140 mil. A gente está vendendo franquia com Semenzato, a gente está vendendo o curso do Ike Batista, a gente está vendendo, sabe, imóvel, está vendendo investimentos de mais de 140 mil, cursos de investimento. Então, assim, só porque a gente fez esse trabalho de copy, tá?